E ele, como agricultor, ele disse que o vinho novo, o oinos, ele é preparado, aquele que é preparado diretamente da colheita, sem sequer ser pisado, mas estourado à mão. Entendeu? Para ver a pureza que ele é. Nem pisado no pé ele é. É a mão puxada da colheita. Puxou, desceu. Puxou, desceu. Aí ele, é o columela, né? E ele acrescenta, diz que o líquido extraído do oinos, do vinho novo, o líquido extraído dele, deve ser colocado no odre novo e não no velho, no novo. Por quê? Porque o recipiente, o odre velho, o odre ele é o recipiente feito de pele e ele cria uma camada do mosto, do sumo, do vinho que a fermentou. Quando coloca-se o vinho para fermentar, aí depois despeja, desocupando o odre, depois que devolve, ele fica na sua lateral alguns resquícios da fermentação. E quando você bota um vinho novo no odre já usado, ou seja, o odre velho, o vinho novo, quando ele for a fermentar, ele já vai fermentar mais rápido, porque ainda tem o resquício do outro, e quando ele a fermentar, ele vai inchar. E aquele odre velho, ele corre o risco de rasgar, porque ele vai inchar, vai pegar pressão. Igual o irmão deu exemplo agora, né? Do arroz fermentado, outras frutas fermentado, ela cria pressão. Até o feijão, irmãos. Feijão, lembrei agora o feijão. Né? O feijão quando azeda, guarda de um dia para o outro, fora da geladeira, ele azeda, ele não cria espumas. Aquela espuma ali, se você tivesse deixado ele numa garrafa presa, amarrada, fechada, lacrada, ela ia inchar assim, ó, aquela espuma, o gás. Liberaria inchar. Então, aí ele diz que o vinho novo, o novo, que é esse, o oinos, ele deve ser guardado em um odre novo. Por quê? Porque aí o odre, ele vai primeiro ser preenchido as suas camadas a essência do vinho, e quando ele inchar, o odre terá espaço para ele não rachar. Ele vai sofrer essa alteração do gás, isso com o tempo, né, obviamente, guardado, mas ele não vai romper por ser novo. E aí ele diz que deve ser colocado em odres novos. E aí uma colocação, uma aplicação, na verdade, uma aplicação desse contexto todo da agricultura com como é de vinho, hein? Vinhacultor. É vinhacultor? Hã? Vinhateiro? Vinhateira? Eu esqueci agora o nome. Enfim, então, juntando esses dois, o que nós aplicamos para as nossas vidas, que aí ele diz, né, é a aplicação já de comentaristas, né? Comentaristas, de teólogos, historiadores. Aí ele diz que a aplicação disso é o quê? É que o vinho, ele tem na Bíblia uma conotação da ideia de alegria. E essa alegria ela é produzida pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Essa alegria ela é fruto do Espírito. Essa alegria ela é gerada em nós, né? Ele trazendo assim a aplicação. E nós somos o odre. E o odre, se for velho, como assim velho? Na idade? Não. Se nós formos cheios de coisas do passado, coisas da velha criatura, né? Aceitou a Jesus, mas não mudou, ainda está guardado, cheio de coisas da velha criatura, não vai suportar, não vai comportar a alegria do Espírito. O Espírito vai chegar na sua vida, Deus vai manifestar o seu poder, mas você não vai se regozijar com Ele. E isso pode acabar rompendo a sua fé, que é o odre romper, e você
desvanecer na caminhada. Então é necessário, quando nós tivermos, ou quando tivemos o encontro com Cristo, deixar que Ele transforme a nossa vida de tal modo que a gente se torne uma nova criatura, ou seja, um odre novo, para que recebamos então o derramar do vinho, da alegria, da presença do Espírito Santo, e a gente venha permanecer firmes nele. Aí ele traz essa aplicação, achei muito interessante. Foi até um comentarista e eu vi também essa mesma mensagem aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Quando fala que, deixa eu ver qual é o estudo dela, que fala assim. Se eu não me engano, tem uma se coloca ano novo, né? Um ditado aqui nosso, né? Isso aí. Já é. Aqui, ó, relacionamento entre o crente e o mundo. Deixa eu ver se é isso. Não, entre o crente e o mundo não, é do vinho. Fala do vinho. Enfim, na Bíblia de Estudo Pentecostal ela traz um semelhante a esse. Aqui, o vinho nos tempos do Novo Testamento. Ela traz semelhante a isso. E daí, nós precisamos o quê? Ter em mente que o vinho que Jesus transformou, no grego, lá na Septuaginta, traz esse termo aqui, ó, oinos. Oinos. Porque ele transformou. E se o propósito dele é glorificar a Deus, presume-se que não era fermentado, por dois motivos. Porque era o propósito, e o segundo, porque era novo, estourado na hora. Água, né? E outro detalhe, obrigado por ter lembrado. Alguém está falando? Não. Obrigado por ter lembrado. Água. A água era colocada aqui, ó, para diluir esse aqui, ó. Para diluir, para pegar o mosto, né? Aquele bem forte, botava água para diluir. Ou seja, ele deixava de ser fermentado? Não, apenas ficava mais fraco. Entendeu? Botava água para diluir. Já nesse que Jesus fez, ele usou a água, mas ele não acrescentou água. Entendeu? Ele usou a água, mas não houve acréscimo de água. A água transformou em vinho. Entende? Não houve isso aqui, ó. O tirosh. Não houve. Foi o oinos, na sua essência. Entendeu? Dá para entender assim, não? Tá? Eu gosto de fazer para a Bianca, a minha filha, né? Quando eu entendeu? Pois então me explique. Vocês entenderam a ponto de explicar? Tem que pensar. Eu vou pensar, né? Porque é importante entender a ponto de explicar, porque se não... exato. Glória a Deus. Mas assim, meus irmãos, existia ou não o vinho com álcool? Assim, fermentado. Existia. Tomava ou não? Tomava. Essa embriagada se tomar em excesso. Né? Igual. Sacerdote Eli, Noé ficou. Era fermentado. Fermentado, Que o irmão explicou que não tinha adição de álcool, porque álcool não existia ainda. Álcool, etanol, né? Mas existe a fermentação que faz o mesmo efeito. Aí isso é no que diz respeito à água e o vinho, né? Amém até aqui? Jesus, ele foi chamado pelos, acho que os fariseus, de bebarrão. Porque ele comia e bebia no meio dos outros. Ele estava lá na festa, na casa de Zaqueu, né? Onde tinha só a elite, e os fariseus chamavam Jesus assim, de bebarrão. Por quê? Será que ele andava cambaleando na rua? Embriagado? Não. Existia outro vinho que deixa eu ver se eu botei aqui.
Não elogiava não. Tem um outro vinho que eu não botei aqui, que é o vinagre. O vinagre feito do vinho. E esse já ele tem duas, como é que diz? Tem duas formulações. Uma é que ele é diluído de tal modo que fica bem fraquinho, e outro que ele é mais forte. O bem fraquinho era o mais barato, que era do povão. Todo mundo tinha. E o outro era o mais forte. O mais forte era usado principalmente pelos soldados romanos. Exatamente. Aí lá na cruz Jesus disse que tinha sede. Aí eles ensoparam no pano vinho, né? O vinagre esse. E deram para Jesus na cruz. Mas esse foi o quê? Involuntário. Jesus tinha como se defender? Não, né? Foi involuntário. Entendeu? Então, nesse aspecto, partindo do pressuposto do propósito divino nas ações de Jesus, e a gente vendo na Bíblia a terminologia para não se embriagar, e quando a pessoa se embriaga, ela escandaliza, e vendo uma mudança, até a gente falou, acho que em algumas aulas aí para trás, só vendo os vídeos depois, a gente vê assim que em algumas situações Jesus ele reformulou a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, dizendo assim: vocês aprenderam assim, eu porém vos digo. Pá. Vocês aprenderam assim, eu porém vos digo. Lembra? Não é assim? Aí ele diz: vocês aprenderam assim, não matarás. Eu porém vos digo, aquele que sem colerizar contra o seu irmão, no seu coração, já cometeu o homicídio, já matou. Entendeu? Ou seja, tipo assim, ele parece que pesou mais, né? Disse assim: vocês aprenderam assim, não adulterarás. Eu porém vos digo, aquele que pensar, né? Algumas traduções vai falar íntimo, outros vai falar que pensar. Aquele que pensar na mulher do seu próximo, já cometeu adultério com ela. É mais forte, porque naquela época você pegasse o mar. Não era? Ou seja, mais pesado, foi mais pesado. Só que esse mais pesado, a gente perceber, só para ter a noção, por que eu estou falando isso em detrimento do vinho? Porque se na lei antiga era se embriagar, e traz ainda no Novo Testamento esse termo, embriagar, em razão de nós somos estudiosos da Bíblia Sagrada. A gente sabe que quando Paulo falou: não vos embriagueis com vinho que há contenda, ele não estava dando legalidade para você beber e ter cuidado para não se embriagar, não é isso, né? Ele estava limitado à Bíblia da época, que não tinha ainda o Novo Testamento, não tinha. Não havia registros do que Jesus falou, ainda não tinha, né? Não tinha, a gente viu aqui e começou a partir do ano 60. Não tinha registro do que Jesus falou. Paulo não andou com Jesus, não pegou os ensinamentos direto, foi rejeitado pelos apóstolos só depois que foi aceito. Então assim, ele passa a informação do que ele já tinha. O que ele tinha? A Torá. Entende? O que ele tinha? A Bíblia do Antigo Testamento. É o que ele tinha. E aí nesse aspecto, nesse sentido, ele traz o que já era existente. A lei antiga. E na lei antiga, na velha aliança, Jesus ele estava ensinando, dizendo assim: vocês aprenderam assim. Ou não foi? Foi. Eu porém vos digo. Então quando a gente percebe isso, a gente aplicando aqui no contexto da doutrina de Jesus, a gente pode assim então dizer que se Jesus fosse falar a respeito do vinho, talvez, aí eu vou entrar no campo da conjectura, talvez ele dissesse assim: os vossos pais se embriagaram, eu porém vos digo, aquele que no desejo do seu coração pensar em tomar uma, já cometeu o pecado. Tipo isso, adaptando para a realidade de Jesus, né?
Pensar em tomar, porque o adultério era só se deitasse com a mulher. Aí Jesus disse, se você pensar, já foi. Matar era só se matasse, derramar sangue, matar mesmo. Aí Jesus disse, se você pensar, já foi. Então a bebida seria o quê? Né? Qualquer tipo alcoólico é viciante. É viciante, Tá vendo? Ó? Foi dependente. É impossível você se controlar. Pois é. Porque é uma coisa que vem de dentro, né? Então, para você não cair em dois pecados, uma morte nela, Nem deixa lá. Deixa lá, verdade. Porque ela escraviza. E a Bíblia diz também que tudo que é com mais que é demais. Não faça qualquer outra coisa, faça para glória de Deus. Aí, aquilo não glorifica Deus, então não vou fazer. Exatamente. Outra coisa que eu queria falar, que infelizmente fiquei só nessa aí, né? É a cura do paralítico de Betesda. A gente sabe que esse paralítico, a Bíblia relata que ele estava 38 anos, né? 38 anos lá. E segundo o relato bíblico, a narração ali, tinha um anjo que movia as águas, movimentava as águas, e o primeiro que pulasse era curado. Tinha muito, não é? 38 anos. Aí a pergunta é, existia esse anjo que movimentava as águas? Existia aqueles que eram curados com essa movimentação das águas? Ou isso era lenda? Verdade ou mito? Né? Mas o povo acreditava, porque há 38 anos, meu amigo. Né? O que vocês acham? Vamos interpretar, exatamente. Ó, vamos aqui, ó. Eu fui em busca. Eu já tinha visto isso há algum tempo atrás, na época que eu estudava. Aí a gente vai dar uma refrescada, né? Aí eu encontrei algumas anotações e procurei as fontes. Isso é nada mais, nada menos do que mitologia grega. Mitologia grega, essa ideia do anjo movimentar as águas. As águas movimentavam aleatoriamente pelo vento. Apesar do local na arqueologia mostrar que era um local assim meio que difícil, mas de um certo modo alguma coisa acontecia, ou alguém escorregava, ou caía algum objeto, ou o que fosse, que a água agitava. E aí nessa agitação o povo pulava. Aí o primeiro acreditava que era curado. Isso parte da mitologia grega, chamado da deusa da deusa Serapis. Essa mitologia, ela traz a ideia da Serapis com S, tá? Serapis com S. Depois os irmãos podem até pesquisar. Deixa eu apagar aqui. Serapis. E que por sua vez, esse aqui foi instituído, aquele dos faraós, como é? Esqueci aqui o nome dele. A gente até viu, dos Ptolomeu I. Ptolomeu I. Foi quem criou. E aí, depois desse, foi instituído a Ígia. A Ígia, que era a deusa, depois daqui foi a Ígia, que era a deusa da saúde. Que esta, por sua vez, era filha de Esculápio. Que este era tido como o deus da medicina.
Assim conta a história, está lá na mitologia grega, está lá, nesse aspecto aí. E pela mitologia grega, eles acreditavam, era eles que acreditavam e propagavam essa crença. Então o povo, na sua ignorância, como a gente vê até hoje, né? O povo corre para todo que é lado. Onde estiver dizendo que está curando, o povo vai atrás. Aí acreditava nessas mitologias gregas. E outra crendice é que dela foi que se deu origem, ficar assim porque o vento bate o microfone e fica só o né? Dela é que deu origem à palavra que nós usamos como higiene. Tudo isso é da mitologia grega. Curioso, né? A palavra higiene vem da Isha. O helenismo puro, né? Aí, nesse aspecto, acreditava-se que não era anjo, mas era a crença tradicional pregada pelo helenismo desde Ptolomeu. Era antiga. Tipo assim, na época de Jesus, ele podia dizer, não, isso aí é antigo. Isso já faz mais de 200 anos. Não era? Então assim, e por que as pessoas continuavam lá? Porque elas acreditavam. É igual a gente vê nas outras religiões. Por que a pessoa ainda está lá? Por que as pessoas, ainda existem pessoas que idolatram imagens? Né? Entendeu? As pessoas ainda idolatram imagens. Por quê? Porque ela acredita naquilo ali. Ela acredita. Tá? Vamos, aí vem aqui a questão do eu sou, né? 7 milagres e 7 eu sou. Em João a gente vê Jesus dizendo o quê? Eu sou o pão da vida. Ele declara isso, que isso é uma terminologia lá da peregrinação do povo de Israel no deserto. Então ele diz, sabe aquele pãozinho lá? Sou eu. Aquele maná, né? Sou eu. Ou seja, o alimento que sustentou os vossos pais no deserto, sou eu. Né? Aí ele diz também que eu sou antes que Abraão existisse. Aí ele pegou pesado, né? Isso aí foi... Mexeu com Abraão, mas ele disse, não é só Abraão não, é antes dele. Antes dele, de Abraão. Abraão era tido como sendo o pai de todo o povo hebreu. Abrão, né? Antes de Abraão, é verdade. Bem antes. Antes de Abraão ter seu próprio nome, né? Que era Abrão. Então, Abraão foi criado, Deus não, ele já existia. Entendeu? Aí tem também eu sou o bom pastor. Né? Ele fala no sentido que o ladrão ele vem e rouba as ovelhas. Mas o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Aí ele diz, eu sou também a ressurreição e a vida. Quer ter vida? É em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele usa quem? O eu sou. O eu sou. Né? Que é o nome dado, né, atribuído a Deus, né? Eu sou. É o nome que no seu original é impronunciável. Né? Os irmãos sabem, né, que é o tetragrama, sabe? essa Moisés falar com o faraó, Deus mandou dizer, Eu sou. Jesus ele vai contar. Aí diz, eu sou. 7 vezes logo. Né? É o tetragrama, né? Que é assim, Y, H, W, H. É o Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. É o nome de Deus impronunciável. Foi preciso colocar apóstrofo, uma letrinha assim para poder conseguir falar.
Aí, depois dos apóstolos, depois que inseriram as letrinhas, aí pronunciou-se como Iavé. Iavé. Depois das letras, né? Iavé, do acréscimo. E aí Jesus declarou 7 vezes só em João, né? Assim, João narrando, na verdade, né? João presenciou isso aí, ele viu, testemunha ocular. É forte, né? Assim. E aí, isso aí era como se fosse uma ofensa para os fariseus. O sacerdote da época, eles rasgavam as roupas quando Jesus falava isso. Isso era uma ofensa. Aí, pode passar, passa aí. Acabou? Acabou não, né? As particularidades especiais, ali o eu sou novamente, né? A divindade é revelada em cada capítulo, Logos, o milagre de Caná, beleza? A mulher samaritana, isso aí não vai dar nem tempo. Mulher samaritana. Mas enfim. Aí, da mulher samaritana, os irmãos já sabem, né? Que é aquela intriga antiga do reino dividido. Lembra disso? O reino dividido, aquela intriga antiga. E o povo de Israel não podia descer para Judá, que era onde tinha o templo de Salomão. E os de Judá aliás, o povo de Israel não subiam para Jerusalém e os de Jerusalém não desciam para Israel. E aí foi consagrado o monte para poder adorar o Senhor. E aí o monte ficava na fronteira lá, bem pertinho. Então ficava de um lado Judá com o templo de Salomão e do outro lado o monte para adoração. E a mulher samaritana, ela cresceu, né, ouvindo isso, que o local que se adorava era no monte. Mas por quê? Porque ela era de Israel. Ela era de Israel, era no monte. Foi criada assim, é no monte, é no monte, é no monte. Já quem é de Judá falava, é no templo, né? E aí ela tem a oportunidade agora de estar frente a frente com Jesus. Ela não perdeu tempo. Perguntou logo. Aí Jesus aí diz, nem é no monte e nem é no templo. É forte, né? Em espírito e em verdade. E o mais intrigante, mais legal, sabe o que é? É que Jesus disse assim, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aí ele fala assim, a tais o Pai procura. O Pai procura, né? É isso. Passa só para me ver o outro aí, por favor. As contradições, né? Certo. Passa essa daí. As contradições, pacificador, antipacificador. Isso aí é legal. Pacificador, antipacificador. Que em um momento Jesus diz assim, que eu vim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí lá em Lucas ele fala, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E aí? Jesus... Hã? É a espada. Aí, ó, a resposta, a paz trazida por Jesus resulta de as pessoas se reconciliarem com Deus, para que nós tenhamos o quê? Paz com Deus. Só que aí Jesus também trouxe, foi Paulo. Aí diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Seguir a paz com todos, ou seja, então assim, além da paz com Deus, temos que ter paz uns com os outros, né? Então, de fato, é a paz, não é guerra. Tá? Pode passar. Tá. Hebreus, né? Para mim era Paulo, mas deixa em off, né? Deixa em off. João diz, ninguém jamais viu a face, né? Né? Aí. Deixa eu chegar lá em Hebreus. Aí, ó, essa daí, ó. Ninguém jamais viu a face de Deus. E aí? E aí, irmão? Ninguém jamais viu. João diz que ninguém viu. Aí, lá em Gênesis tem que Jacó viu, Moisés viu, Arão, tantos outros. Passa aí, próximo. Aí o versículo que ensina que ninguém pode ver a Deus refere-se ao homem mortal nesta vida, ou seja, nós na natureza humana, de fato, não, né? Até mesmo a Moisés foi recusado esse privilégio,
Ali Moisés viu Deus pelas costas. O homem mortal não tem condições para tal façanha. Entretanto, o que o mortal não pode ver nessa vida, o homem imortal verá na próxima. As passagens que Deus é visto não querem dizer que ele foi visto literalmente, ou face a face, no sentido da palavra, ou seja, no literalmente. Mas quer dizer pessoalmente ou diretamente, no sentido de comunhão, de estar na presença. Entende? Estar na presença. Nós, por exemplo, estamos ou não na presença de Deus? Falamos a palavra dele, pregamos a palavra dele diante de Deus. Então, assim, isso é o que é o entendimento, né? Para a gente ver que a Bíblia não está se contradizendo, ela apenas está mostrando no seu sentido espiritual. A Bíblia ela é muito nesse sentido espiritual, porém, a gente precisa discerni-la nos dois sentidos. Porque senão ele morria. Deus não falou para ele que homem nenhum podia ver, senão morreria? Né? É isso, é estar na presença, tá certo? Passa o outro só para me ver o que é, para ver se... A cruz, quem carregou a cruz foi Cirineu, isso aí pode passar, né? Quem carregou a cruz? Eu sou o Pai, eu e o Pai somos um, isso aí nós vamos ver... Não, era aqui, acho que nós... Sobre a Trindade, né? Sobre Jesus ser Deus. A gente iniciou, mas não deu para passar, né? Jesus é Deus. Vai lá, pode passar. Aí vem o desenho, né? Para a gente entender que ali Deus lá no centro, aquele triângulo invertido, né? Deus lá no centro. Aí Deus, aí vem dizendo, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Né? Aí aqui vai dizer assim, observa o gráfico. Aí vem, ó. A pessoa de Cristo, na sua natureza humana, ele precisava se deslocar para ir para os locais, para ir para alguma coisa. Ele precisou aprender e ele era limitado, a sua natureza humana, né? Mas aqui embaixo, ó, a natureza divina dele, ele unia a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito. Então, na sua natureza divina, ele era o quê? Onipotente, onipresente, onisciente. Na natureza divina dele, ele atuava nas duas simultaneamente. Então, como ele atuava as duas naturezas, humana e divina, simultaneamente, na mesma hora, assim, ele era, mas ele atuava ali, ele fazia permuta, humano e divino. Em um momento ele falava como humano, outro momento falava como divino. Mas as duas naturezas estavam ali em tempo real. E aí, o nome que a teologia dá para essa união das duas naturezas é ali, ó, a união hipostática. Esse é o termo usado na teologia, a união hipostática, que é o quê? As duas naturezas, humana e divina, agindo na pessoa de Cristo. Pode passar. Valor ético teológico, pode passar. Conclusão, né, os 4 evangelhos de Jesus Cristo são os tesouros e o quê? Lenitivo, né? Que a alma humana precisa para poder sobreviver e escapar das tentações deste mundo perdido. No que tange a essa questão, enfatizando aquele crer lá do início. O crer. A pessoa de Jesus como sendo divina. Então, para a gente escapar daqui, é realmente por Jesus, crendo na sua natureza divina. Tem que crer. Pode passar aí a conclusão. Passou? Acabou, né? Então pronto, é aí mesmo. Para mim apareceu mais 2. Só que esses 2 eram a bibliografia e o outro era o pastor Aurélio. Não apareceu aí não, né? Pronto, irmãos. Então, assim a gente termina o módulo Evangelhos. Glória a Deus por isso, né? Quem está feliz com isso? Amém? Mais um conquistado para a glória de Deus. Vamos avançar, né? Glória a Deus. Agora, Atos dos Apóstolos. Dá para jogar lá. Eu preciso de algumas... Hã? Né? Pronto, dá certo sim. Volto lá. Pois é isso. Vamos orar? Glória a Deus. É bênção, né?